O que é Deus? Yahvé, Zeus, Odin, Thor, Brahman, Shiva. Será que todos esses conceitos estão falando do mesmo tipo de coisa? Eu quero eventualmente discutir se Deus existe. E se existe, quais atributos, quantos, como ele é. Antes de fazer essa discussão, a gente precisa saber do que é que a gente está falando quando usa essa palavra. Meu nome é Eric, vamos debater entre deuses e ideias. Bem, pra que fazer esse vídeo? Eu quero, eventualmente, discutir sobre deuses aqui no canal e deuses. Mas temos que seguir uma ordem lógica de como chegar nessa investigação. Antes de discutir que atributo Deus ou deuses têm, temos que saber se ele existe, ou se eles existem. Mas antes de discutir se algo existe, primeiro eu tenho que saber o que é que eu estou discutindo se existe. Então primeiro a gente tem que achar o conceito da palavra Deus, e depois a gente investiga evidências contra e a favor da existência de tal. Algo não precisa existir para ter uma definição. Nós temos definições para unicórnio, mesmo assim sabemos que eles não existem. Então você não precisa acreditar em Deus para ter uma definição para essa palavra. E na definição também não deveria ter a quantidade de indivíduos desse tipo que existem. Afinal, se eu colocar na definição da palavra Deus que há apenas um, eu já estou presumindo um monoteísmo e estou excluindo qualquer outras entidades que a humanidade já chamou de Deus na história da palavra. E também não dá para colocar algumas definições só porque a gente não acredita nessas definições. Você pode não acreditar que Loki existe e mesmo assim incluí-lo na definição da palavra Deus por questões de não só linguísticas, mas para conseguir haver um diálogo entre todos os indivíduos que estamos investigando, filosoficamente nesse caso, metafisicamente. Mas agora a gente chega num dos principais problemas em procurar essa definição. Porque até agora, pesquisando quais definições as pessoas usam, não parece ter uma definição simples. Algumas definições intuitivas que aparecem quando a gente pergunta o que é a palavra Deus para alguém é que é um ser perfeito, é que ele é o universo, é que ele é o todo-poderoso, uma pessoa divina. Mas os problemas com esse tipo de definição é justamente que eles limitam muito do que é que a gente está falando. Ao dizer que Deus é, por definição, um ser perfeito, também estaríamos excluindo quaisquer deuses que não são perfeitos por definição. Deuses de vários politeísmos diferentes. E até algumas versões de monoteísmo também dizem que Deus não deveria ser perfeito para conseguir resolver o problema do mal e outros argumentos contra a existência dele. E se a gente definisse que Deus é o criador do universo por definição, estaríamos excluindo também várias entidades ou divindades de várias religiões que não participaram da criação do universo. E mesmo assim são chamados de deuses nas suas respectivas religiões. E se a gente definir como pessoas divinas, aí a gente entra no problema de definir o que é divindade. E quando você vai procurar um significado para divindade, ele costuma incluir na definição a palavra Deus ou deuses. É dito como sendo a essência de deuses, ou a essência que deuses têm, ou aquilo que os deuses são e fazem. Então a gente teria um círculo de definições, onde Deus é um ser divino e divino é aquilo que é Deus. Ou seja, a gente não está explicando nada. E até quando a gente chama Deus ou deuses de pessoas, acabamos excluindo seres que são ditos como impessoais em suas religiões, como o uno neoplatônico de algumas vertentes, o deus aristotélico, algumas vertentes místicas, algumas visões específicas de panteísmo. Várias tradições não definem seus deuses ou seu deus como uma pessoa. Mas antes de continuar essa investigação, eu quero falar de uma crítica muito pertinente, que é de que o divino não é suposto ser estudado ou ser aprisionado em uma mera definição de palavras. Que o divino é suposto ser sentido, ser experienciado, de que Deus ou deuses são infinitamente maiores do que qualquer conceito que a gente tente chegar. E esse tipo de crítica é feito desde tempos antigos, onde muitos criticavam
o tal do Deus dos filósofos, onde filósofos como Platão ou Aristóteles eram criticados por racionalizar muito o conceito dos deuses, que os deuses que eles estavam estudando e falando em suas teses teológicas era como tratar eles como um objeto de laboratório, uma mera cobaia a ser estudada. E realmente, se colocar dessa forma, fica até ofensivo. Muitas pessoas alegam ter tido contato com o divino, quase que direto, seja através de experiências místicas, religiosas, meditações, ou experiências de quase morte, e quase sempre descrevem como isso sendo infinitamente maior do que qualquer coisa que eles pudessem tentar descrever. São Tomás de Aquino, que passou a vida escrevendo a Suma Teológica, escrevendo vários argumentos racionais para descrever Deus, encontrar Deus, definir o que Deus faz, como ele age, até que próximo do fim de sua vida, na velhice, ele teve alguma experiência religiosa na qual, a partir dali, ele parou de escrever a Suma Teológica, porque ele disse que, comparado ao que ele viu, tudo que ele escreveu, as milhares de páginas que ele já escreveu, são palha a ser jogada no fogo. Não são nada. E ele é um dos teólogos mais influentes da história. Qualquer um que vai estudar religiões vai alguma hora esbarrar nas obras de Tomás de Aquino. E ele mesmo descreve que suas obras não chegam nem a arranhar o que realmente é o divino. E por isso, nesse disclaimer, eu quero deixar claro que o que eu quero fazer aqui não é reduzir Deus ou os deuses a mera racionalização. O que eu quero fazer é tentar, através da razão, chegar o mais próximo possível do que nossas mentes limitadas forem capazes de chegar nesse assunto. Como é que eu posso discutir um assunto tão importante quanto aquilo que rege o universo se eu não tenho nem ideia do que eu estiver falando? Se eu não tiver a mínima noção de que conceito estamos dizendo quando falamos dele ou deles. Então eu não quero reduzir a experiência religiosa numa lista de atributos que um Deus deve cumprir para merecer o título, nem nada assim. E se você tiver sua própria definição diferente do que significa a palavra Deus ou divindade, ela não é inválida. Ela vai servir muito bem para você e para pessoas próximas ou que experienciam o divino de forma semelhante. Só o que eu estou procurando aqui é uma ferramenta para deixar claro o assunto quando se discute Deus. Então, começando, as características que muita gente atribui ao que deve ser um Deus, ou a como deuses provavelmente seriam. Primeiro é tratá-los como pessoas, mas muitas vezes isso é apenas uma antropomorfização para facilitar nós entendermos o divino. Fazemos eles muito parecidos com nós só para conseguir chegar perto de ter uma relação com os deuses. É mais fácil de entender o outro quando a gente deixa ele parecido com a gente, mas pessoa é muito limitado. Várias culturas, como eu já disse, não tem um conceito de Deus que seja pessoal. Então talvez a gente possa usar um conceito mais abrangente, como mente. Deus é uma consciência dotada de experiência, tem uma visão de si, mas mesmo que a gente coloque o aspecto mental como essencial, ele não pode ser tudo. Afinal, pessoas são mentes, fantasmas, se você achar que existirem, são mentes. Até uma inteligência artificial futurista poderia ser uma mente. E a gente provavelmente não chamaria isso de... Então talvez a gente possa definir deuses baseados na relação que eles causam ao se pensar neles ou ao se interagir com eles. Talvez a gente possa dizer que deuses causam maravilhamento. Se algo for realmente divino, uma mente limitada como a nossa ao contemplar tais divindades sentiria algum tipo de maravilhamento, por natureza. E não necessariamente um maravilhamento positivo. Você pode se sentir intimidado. Você pode encontrar um Deus maligno e sentir medo profundo. Temer é uma forma de maravilhamento. Mas também não é suficiente. Porque várias coisas normais, não divinas, nos causam maravilhamento. Olhar para uma supernova ou para um buraco negro nos causaria maravilhamento pela magnitude daquilo. O quão menor que daquilo nós somos.
uma pintura muito bonita nos causa maravilhamento. Algumas pessoas até argumentam que o maravilhamento que nós temos por outras coisas é indiretamente um maravilhamento para com Deus, porque a característica de ser bonito ou de ser maravilhoso é uma característica que ele teria emprestado para algumas coisas da criação, justamente para tentar espelhar uma fração do que seria a maravilha de Deus, sabe? Mas então, se esse for o caso, fica difícil de saber diferenciar. Pode ser por uma limitação nossa. Quando a gente tem maravilhamento por algo, estamos tendo maravilhamento por aquilo propriamente dito, ou é como essa descrição de um maravilhamento espelhado ou emprestado de algo maior que aquilo que a gente está vendo. Então talvez a gente até possa colocar na definição que um Deus necessita causar maravilhamento, ou que ele precisa ser a causa final de uma cadeia de maravilhas emprestadas. Mas como eu disse, isso não ajuda muito a identificar deuses, justamente porque nós não saberíamos sempre diferenciar se a coisa que estamos observando é a causa final do sentimento que estamos tendo ao contemplá-lo. E seguindo essa linha de raciocínio, eu tentei até fazer uma tabela relativamente grande, vou colocar na tela nesse momento, de possíveis atributos que poderíamos discutir se deve ser definicional ou não para divindades, e comparei vários seres diferentes que são tratados como deuses por diferentes religiões e algumas coisas que não seriam considerados deuses por quase ninguém, como alienígenas lá pro final da tabela. E novamente, essa tabela não é para marcar pontos e definir se o deus com mais características é o certo, ou quanto mais características, mais provável de ser um deus aquilo é. Isso não faria muito sentido, principalmente para uma definição. Novamente, não podemos definir Deus a existir. Então Yahvé teve a maior, entre aspas, pontuação nessa tabela, justamente porque culturalmente, tanto eu quanto as pessoas ao meu redor estão mais acostumadas com esse conceito de Deus, quanto essa religião está há tanto tempo no mercado que eles incorporaram várias coisas de outras religiões, viram o que dá certo, viram o que convence as pessoas. Isso novamente não é mérito nem demérito. Aí pensa, talvez a gente possa definir uma quantidade mínima desses atributos que, mesmo não sendo exatamente os mesmos, tendo essa quantidade, dá pra chamar de Deus. Mas infelizmente isso causa todo tipo de problema para encontrar uma definição. Primeiro porque definir esse número seria muito arbitrário. Quer dizer, tá bom, uma forma mais objetiva de encontrar esse número, se ele existir, seria comparar com as coisas que nós não chamaríamos de Deus, ou a maioria de nós não chamaria, como um buraco negro, ou alienígenas, ou uma inteligência artificial super avançada. Mas se fizermos isso, infelizmente, vão haver vários falsos positivos e falsos negativos. Por exemplo, há deuses menores de muitas religiões, como os kami no shintoísmo japonês, que são deuses, têm nome de serem deuses, kami, porém muitos deles, não todos, mas muitos deles não marcam quase nada na tabela. Muitos deles são kami menores, são kami de uma casa, de um riacho, são quase como os santos do catolicismo, sabe? Na verdade, os santos do catolicismo marcam bem mais coisas nessa tabela do que os kami, ou outras divindades locais e animistas. E também o Buda, que em muitas vertentes do budismo não é considerado um deus, seria apenas o espírito mais iluminado que já existiu. Mas aí ele marca mais do que outras coisas que seriam consideradas deuses. Se a gente considerar kamis deuses por esse critério de quantidade de atributos divinos listáveis que ela tem, então teríamos que dizer que Buda também é uma proposta de Deus. E assim, alguns budistas concordariam, estariam bem com isso, mas outros diriam que isso desvia demais a mensagem, desvia muito o que o Buda significa. Talvez deuses por definição devam ser transcendentes, mas aí estaríamos excluindo os deuses imanentes de várias religiões. O animismo, onde deuses e espíritos são a natureza em si. O panteísmo, onde o mundo é Deus em si.
algo imanente, algo interno ao universo e às coisas. Se definirmos assim, vamos acabar excluindo várias definições. E partindo da tabela, talvez a classe Deus seja uma questão de semelhança. Se nós tivermos alguns casos prototípicos, ou seja, alguns exemplos de coisas que claramente são Deus, e então outras propostas de entidades seriam comparadas a estes, quanta semelhança tem. Então, se por exemplo definirmos Zeus e Yahvé e Jesus como os exemplos, as referências do que é uma divindade, infelizmente muitas divindades iam ficar bem distantes dessa comparação. Entidades que são pequenas, pouco poderosas, locais, imanentes, e até alguns seres que não são ditos como deuses iam estar relativamente parecidos. Por exemplo, um anjo está muito mais próximo de ser um deus do que muitas outras criaturas divinas, mas quem acredita em anjo costuma ter claramente que anjo não é Deus, é apenas algo criado por ele. E isso pode ser uma proposta de outra definição, dizer que Deus deve ser um ser não criado, uma causa última, uma coisa que causou todas as coisas e que não é causada, o criador não criado. Então, por exemplo, se formos para alguns panteões, isso acabaria considerando que, por exemplo, Odin é o único Deus e seus filhos e os Aesir em geral são apenas equivalentes a anjos, já que eles foram criados por Odin de certa forma. Novamente, essa definição meio que limita o que dá para ser considerado Deus e excluir a maioria das religiões, a maioria dos deuses já descritos na história. Então esse fracasso de investigar possíveis definições e atributos que possam estar na definição de Deus, dá para concluir por enquanto que talvez não exista uma propriedade ou conjunto de propriedades que realmente definam Deus. Talvez seja algo completamente subjetivo, em que em contextos diferentes a gente deva se perguntar quais são as propriedades dessa entidade, em que cultura ela está inserida, em que contexto ela está sendo proposta, se há algum culto a ela, ou se há algum culto adjacente a ela, se alguma cultura chama ou já chamou essa criatura de divina. Ou seja, acaba sendo uma questão de que todo mundo que for discutir divindades vai ter que esclarecer, cada participante, o que considera Deus. Sempre que tiver uma roda de amigos discutindo religião, o que acontece menos do que eu gostaria, vai ter que cada um dizer o que acha que é Deus, para então a discussão ocorrer levando em conta toda e cada definição que está na mesa. Então, felizmente ou infelizmente, a gente não chega em um significado consistente para essa palavra e cada situação deve levar em consideração com quem está falando. Então, afinal, o que é um Deus? Acho que não existe uma definição simples e compartilhada entre todas as tradições do que é Deus ou do que são deuses. Parece ser uma categoria conceitual com várias características diferentes, cujas fronteiras são bem difusas, embaçadas. Mas isso não torna a palavra inútil, a gente não deve parar de usar essa palavra nem algo parecido. A gente ainda pode usar para estudo e no dia a dia e nas devoções. A gente só precisa evitar fingir que tá todo mundo falando da mesma coisa, porque não estamos. Então, quando eu for usar essa palavra nesse canal, eu vou estar tentando ser o mais abrangente possível, talvez até usando uma definição bem mínima e subjetiva, como qualquer ser que alguma cultura ou alguma tradição humana historicamente costume, em maioria, chamar de Deus. Então, quando eventualmente eu estiver discutindo se existe Deus ou deuses, não estou falando especificamente ou apenas de um ser perfeito, transcendente. Eu vou estar incluindo na discussão deuses politeístas, pessoas que consideram o universo como Deus, e dá para tirar algo positivo do fracasso em encontrar uma definição, porque significa que essa palavra exige respeito com os outros. Para usar essa palavra, é necessário que você e a pessoa com quem você está falando conversem
e concordem ou aceitem a descrição que cada um está usando. Respeitar que a definição de cada um é válida e só então discutir os atributos e afins sobre esses seres. E agora sim, a gente vai poder começar a investigar se existe na realidade alguma coisa, algum ser que coincida com algum desses conceitos. Mas por enquanto é isso. Então, tchau e até a próxima.